ao vivo, começamos agora a nossa live. Bom, boa noite, pessoal que está aqui nos acompanhando já, né? Essa é a nossa quarta live aqui na internet. E como isso é importante, né? A gente está aqui encontrando os amigos, né? E poder falar com os amigos aqui nesse espaço, nesse momento de pandemia, né? Como isso é importante. Ainda não chegou ninguém ainda chegou, mas é bom a gente falando, viu, João? Porque eu vou falando, chegou mais uma pessoa, e é o seguinte, hoje nós temos aqui como convidado o nosso amigo João Caetano, do Nascimento, né? Aqui um conterrâneo de São Miguel Paulista, nascido aqui em São Miguel, criado aqui na Vila Naí, né? Isso é muito importante para nós, né? E eu quero falar porque realmente nós estamos aqui mais uma vez dizendo justamente desse projeto, que esse projeto nasceu, né, do Hackathon, um evento que aconteceu aqui no Galpão ZL, e onde nós fomos contemplados, né, com esse prêmio para poder estarmos aqui dialogando e fazendo essa troca de informação, aproximando os velhos, os antigos, os novos, né, moradores aqui do bairro de São Miguel, da Vila Naí, Vila Gabi, Vila Nova União, Vila Naí, enfim, todos nós aqui poder estar juntos, poder dialogar, conversar nesse momento de pandemia. E então é isso, e nós vamos chamar aqui para a nossa telinha, né, nosso espaço aqui, o nosso amigo João Caetano, olha aí, apareceu, né, João? João Caetano. Estamos aqui. Boa noite, Anselmo. Boa noite a todos e todas aí que vão nos acompanhar aqui. E para nós é um prazer, viu, João? Que nem eu falei, essa ferramenta hoje nós estamos aqui aprendendo a utilizar. Eu até vou pedir desculpa se eu falar muito rápido, estiver atropelando alguma coisa, você fala, Anselmo, vai com calma. Aí eu já acelero um pouquinho, né? E a gente vai tentando aprender aqui a lidar com essa ferramenta, que é uma ferramenta hoje, quem sabe que ela tem sido muito útil, e a nossa vida está aí, né? Nesse momento de isolamento social, que a gente precisa hoje se cuidar mais, a gente vai buscando algumas saídas, né? E graças ao bom Deus, nós estamos aqui para conversar hoje com esse talento, né? Que eu muito admiro. Talento, sim, João, talento, porque eu vi, inclusive até já falei com o João antes, e já ficamos aí depois de ler as suas 228 páginas, João. É isso o livro? Isso. É página, hein, meu? Não tem moleza, não. Mostra o livro aí, João, mostra o livro. Aqui. Olha que lindo, gente. Olha, que maravilha. Olha que lindo esse livro. É isso aí, um trabalho maravilhoso. E legal de tudo isso, João, pelo que eu vi, que eu queria muito também, como disse, que esse projeto é um projeto que ele está muito linkado, né, a um contexto histórico dos moradores, né, aqui da vila. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, eu vou mostrar aqui uma foto, que você até me encaminhou essa foto, e muitas pessoas talvez aí da vila conhecem, outras ainda não, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa foto. Fala para mim. Aqui são 3 pessoas. Na frente, uma grande mulher. Dona... Tá vendo? Tá dando para ver? Alô, João? Aqui caiu. Alô, João? Acho que caiu, hein? Congelou. Daqui a pouco ele volta. Ele tinha falado realmente que tinha caído a energia, né? Vamos deixar ele para falar dessa foto aqui, gente. Olha, daqui a pouco ele está voltando. Mas é isso aí, nós estamos com esse grande amigo nosso, inclusive deixando um espaço para vocês aqui. Quem quiser fazer algum questionamento, quem quiser fazer alguma pergunta, né, para se aproximar mais desse livro, que tem por título, né? Nós temos aqui o livro do João, que é O Rio de Todas as Nossas Dores, né? Vamos entender esse título, esse tema, né? Porque
esse nome, o Rio de Todas as Nossas Dores. Vamos ouvir o João Caetano explicando para nós aqui o que é esse Rio de Todas as Nossas Dores, né? Realmente, né, eu acho que daqui a pouco, ele falou mesmo que tinha caído a energia lá, hein? Tomara que ela volte logo. Já pensou, gente? Mas faz parte, a vida é assim mesmo. Eu cheguei a conversar com ele uns 5 minutos antes de entrar na live aqui, né? Porque a live, como que eu aprendi, né? A primeira live que eu fiz, eu não sabia que tinha esse recurso aí de falar com a pessoa antes, né? Aqui nela, né? Então eu entrei e comecei. E aí? Tô ao vivo? Tem alguém aí? Né? Mas agora aí a gente vai aprendendo, vai mexendo aqui nos recursos, né? A Vera Lúcia está falando que é tia Elza. Tia Elza, a mãe do João, né? É isso mesmo. Tem pessoas aqui, ó, deixa eu ver no questionamento aqui como que é. A Vera, boa noite, tia Elza. Tem a Lígia Regina Lima também. Malu está assistindo. A Malu. É legal. Você tá lá, né, com a... Circuito de memória. Tá. E você já está compartilhando lá com o pessoal? Então tá, nós estamos aguardando o João, porque caiu, você acredita? Caiu a energia. O Adri também está aí, o Adri, Ângelo, Serafim, meu irmão, o Adri também está assistindo a live. Eu estou dizendo aqui, o João, ele entrou, viu, gente? Ele entrou, só que deu uma queda de energia. Deu uma queda de energia lá. Acontece. Fazer o quê? O dia todo tendo energia e a energia caiu. Mas ela vai voltar, com certeza vai voltar. Inclusive, ele não teve nenhum problema para acessar essa live. Ele já conhece a ferramenta, já utilizou, mandei para ele rapidinho, em 1 minuto ele já acessou. Se não acessou ainda de volta é porque realmente a energia lá não voltou. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura aqui rapidinha, né, disso que eu estou postando aqui, ó, do livro do João. A gente pode ler um pouquinho, quando ele entrar a gente já leu. Eu vou colocar o óculos, né? Vocês não estão me vendo, mas eu estou falando. Tá aqui, ó. O Rio de Todas as Nossas Dores. O Rio de Todas as Nossas Dores é um romance de denúncia das injustiças da sociedade e de como as marcas dessa injustiça podem transformar a vida de uma pessoa, que vai às últimas consequências para vingar e redimir a memória da família e seu próprio destino. O João chegou, gente. O João voltou, João. O João voltou. Né? Aí, calma aí. O João voltou, gente. Beleza. Tá de volta. E aí, João? Foi a queda de energia, não foi? Foi, de novo. Mas tá tudo bem, já. O importante é que você voltou. Estou aqui já. Legal. Eu tava aqui falando um pouquinho com os nossos amigos aqui no Facebook, né, justamente sobre essa introdução que eu achei na internet do seu livro, né, que eu até tinha postado aqui. O Rio de Todas as Nossas Dores é um romance de denúncia da injustiça da sociedade. Essa primeira frase, ela já gera um grande impacto, né, João? Justamente essa relação dessa injustiça que nós vivemos hoje no mundo, né? Dessa desigualdade, né? Queria que você falasse um pouquinho para nós, seu olhar, fala aí. Fala o que você quiser falar para o nosso ouvinte, falar seu nome, introdução e tudo mais aí. Manda aí, João. Ok. Bom, primeiramente, Anselmo, obrigado aí por essa oportunidade, a gente estar conversando, né? Num momento tão difícil como o Brasil e o mundo estão atravessando, é importante a gente utilizar os mecanismos que tem para a gente conversar, trocar ideias, tentar ver o que o outro está pensando, os diferentes modos de pensar, né? Então, essa é mais uma oportunidade, eu agradeço e agradeço pela oportunidade de falar do meu trabalho, né? Bom, e isso é mais importante para mim, que eu sei que estou falando com alguém da Vila Nair, que é um local onde eu nasci. Eu nasci aí,
vivi aí até os meus 25 anos de idade. Já faz um bom tempo. Mas, assim, eu vou frequentemente. A minha mãe, até o começo desse ano, ainda estava morando aí. Aí, agora, com a idade avançada dela, ela está com 95 anos, faz agora, no dia 31 de agosto, ela está completando 96 anos, e também, daí, por conta desses problemas todos, ela está agora de vez morando aqui comigo, não muito longe da Vila Nair, mas, assim, de vez em quando a gente está sempre agora com mais cuidado, essas coisas, a gente ainda vai lá na casa dela, ver as coisas lá como estão. Estou sempre presente aí na Vila Nair, né? Legal. Inclusive, para quem não conhece a mãe do João, essa senhora aqui, ó, não é isso, João? Isso. Fala para mim dessa foto aí, quem está junto com a dona Elza, fala aí. Então, de bolsa lá, branquinha, minha mãe, que vai fazer agora 96 anos de idade, a dona Elza. Ao lado dela está a minha filha Marina e o meu filho João Daniel. Ah, que lindo. Um pouco atrás, vocês vão ver o músico, você deve conhecer bem, o Edivaldo Santana, Anselmo. Sim. Essa foto foi tirada quando do lançamento do meu livro, em 2 de abril de 2017, no centro, na Casa de Cultura Antônio Marcos, aí no Alto Pedroso, em São Miguel Paulista. Maravilha. Tá aqui a foto dele aqui, ó, com você, que é o Edivaldo Santana. Edivaldo Santana, eu e a minha esposa, Adelaide. Adelaide, legal, João. E aqui tem um outro amigo nosso aqui da vila, viu, João? Que é muito conhecido nosso também, e tem gente que não sabe que vocês são parentes. Né? Tem gente que não sabe, inclusive... Mas boa parte das pessoas da vila são parentes ou meio aparentadas comigo. É verdade. Né? O seu tio Menga foi casado com ambos já falecidos, né, com a minha prima, a Maria das Graças. Olha, tá vendo só? Tá vendo que era prima? Acho que nem sei se você sabia que ela era minha prima. Não sabia. Agora, esse rapaz aqui, gentil, gente boa pra caramba, ele aí, fala aí. Opa, esse é o meu primo Odilon. Odilon, gente... Ele morou ali na Vila Nair, na Pascoal Zimbardi ali. Nasceu ali e morou ali muitos anos, né? Verdade. O Odilon tem gente nova aqui que não sabe quem é, mas como é que faz parte também desse projeto Circuito de Memória, é importante a gente falar um pouco dessas pessoas, que as pessoas com certeza estão aí também matando a saudade desses nossos amigos, né, João? Com certeza. Pois é. Isso é muito importante, né? A gente rever os amigos, né? Tem muitos aí que o João com certeza gostaria de postar aqui várias fotos aqui, inclusive mandar um abraço também para a Vera, é sua prima, que a Vera esteve com a gente na semana passada, né? A Vera esteve com a gente e ela falou assim, olha, chama o João Caetano para vir aqui. Pois eu não sabia, por acaso, eu estava até comentando antes com você, fui ver se tinha alguma mensagem para mim no Face, aí eu vi lá, estava uma live lá com a Vera e tal, aí foi que eu descobri que você estava fazendo essa história, que eu acho que é importante, de cada local, é importante resgatar o que é feito ali, as pessoas que por ali viveram, passaram, guardar é importante cada um ter a história, para a gente poder caminhar para frente, descobrir os nossos caminhos, é importante sempre a gente saber de onde a gente veio, qual é a nossa história. Verdade. A gente não pode nunca esquecer o que a gente é para a gente poder ser. É verdade, é verdade. É verdade. E você, João, eu fico muito feliz em estar falando com você, porque eu lembro também de você, eu vou postar uma foto aqui, não é daquele local que nós nos conhecíamos quando mais jovem, né? Mas eu lembro muito de você um pouquinho assim, ó, com essa máquina de escrever, né? Eu lembro que, né, a gente trabalhamos junto praticamente, não foi isso? Na Sabesp, aqui em São Miguel? Sim, você era um garoto na época. Eu tinha 15 anos. E você já estava na sessão de programação ali na Sabesp.
Sim, né? sim, eu trabalhei 8 anos na Sabesp. Olha, eu também fiquei 8 anos lá, mas eu acho que você saiu antes de mim, né? Sim, sim, Você saí antes. saiu antes. Então, e nós usávamos, não era o computador, né, João? A gente Era usava máquina de escrever. essa máquina de escrever, Olivetti. Que As gerações maravilha. mais novas nem têm ideia do que é uma máquina de Não tem escrever. ideia que é a máquina de escrever. Mas aqui, João, você já escrevia, já fazia já os seus poemas, nessa, já, Assim, isso eu faço desde garoto, né? Eu sempre gostei muito de escrever, de ler e escrever, sempre foi o negócio assim que tomou conta de toda a minha vida desde muito novo, né? a sua formação é jornalismo, né? Sim, eu sou jornalista, trabalho até hoje ainda com jornalismo e mais recentemente, no ano passado, nós criamos uma editora, a Lavra Editora, né? Muito legal. Agora, viu, ô João, eu não sei se você ainda recorda, essa foto a gente publicou no Circuito de Memória, e ela foi bastante cogitada, essa foto. Eu não sei, você falou 25 anos, é provável que você tenha passado por aqui, não? Ó, dá uma olhadinha. Deixa eu ver aí, Aí aquela passagem na Vila Gabi, sim, sim. onde tiveram que. Antes não tinha o muro, aí fizeram o muro, né? Só que Uhum. a população abriu essa passagem, fez esse buraco no muro para continuar fazendo essa passagem, porque achávamos que ali a passarela que eles tinham feito naquela ocasião não gerava segurança adequada, né? Tanto na própria estrutura, como também a insegurança devido a assalto, essas coisas mais. Então, o pessoal sentia-se mais seguro e passava por esse nível aí, estourou o muro, o paredão ali da CPTM e fez. E hoje, quem vê hoje, nós já temos até um elevador, né? Ali, graças, né? Ainda bem que temos um elevador agora para poder dar acesso à parte de E eu cima. sou do tempo antes do muro, né? Antes do A muro. gente tinha ali perto, tinha algumas passagens ali que a gente utilizava, né? Tinha Sim, uma escadinha que a gente saía sim. um pouco ali para cima, mas havia um problema, né? Que a gente acompanhou muitas mortes, muitos acidentes assim Sim, na sim, Vila Nair. A gente mostrou a foto do Odilon, o pai do Odilon sim. morreu ali na linha do trem, assim, quando voltava do serviço. Acho que era um mês de junho meio frio, se distraiu, vinha vindo um trem de um lado e ele E entrou mesmo porque também, né, João, o pessoal não lembra disso, nem porque existia uma serração, porque existia ainda esses lagos aqui, né, em torno da gente, Sim, sim. e isso fazia com que ao nosso redor aqui, quando era 6 horas da manhã, a gente via muita neblina, né? Sim, Quando já sim. baixava, tinha muita neblina e também não tinha a iluminação que nós temos hoje, né? Hoje Não, aqui não. hoje a iluminação até de LED, viu, João? O negócio tá chique no último. Uhum. Né? Mas naquela época a visibilidade também era muito ruim, né? Então, para atravessar a linha do trem, de fato, era muito perigoso e acontecia muito acidente, de fato, né? E a iluminação que existia antigamente era das casas, né? Sim. Agora, viu, João, é até muito interessante, né? A história, ela sempre ela vai mostrar como vou dizer assim, uma falha, né, nesses planejamentos, nessa vida que o ser humano necessita de melhorias e acaba realmente demorando muito para elas acontecerem, né? Então a gente sente que o poder público, né, ele de fato é um olhar muito ruim, principalmente para nós aqui da parte de baixo do trem, nós sofremos muito com esse impacto de falta de visibilidade social, né? A gente realmente aqui, para conquistar algumas coisas, é só através de luta, de mobilização, de algum movimento. Caso contrário, fica muito ruim. Mas sabe quando chega a época das eleições, aí não falta político para poder se aproximar
e fazer aquele dar aquela capeada, né, naquele asfalto chumbrega, sabe, naquela ruazinha que está de terra. Enfim, isso aí até hoje acontece. Mas com muita luta, a gente tem conquistado aí, né, alguns direitos que a gente sabe que são fundamentais porque eles nos pertencem, né? E a gente sabe que isso está até na Constituição, o direito de moradia, né, João? Que é uma questão realmente que é muito impactante aqui. Inclusive, eu até quero levantar um pouco essa discussão de um repórter aí muito conhecido, e ele, eu não vou citar nome porque é desnecessário até falar o nome da pessoa, para não dar até ibope para ele, né? Mas ele fala que, de fato, que nós que estamos aqui, estamos nessa área da várzea, que é óbvio que é uma área de várzea, né? Mas que nós nem deveríamos existir nesse local. Foi uma fala tão ruim, João. Eu até publiquei aí no Circuito de Memória esse trechinho, porque ninguém está aqui, né, João? Porque quer, ninguém escolhe a moradia, né, João? Ninguém sabe, tem esse direito de fazer um olhar para nós, tipo assim, eu moro ali porque eu quis morar ali. A gente sabe que o déficit habitacional é um dos grandes problemas da sociedade, né, João? Daí nessa história tem uma coisa engraçada, né? Quando os ingleses construíram a linha do trem, a ideia era que a parte de baixo ficasse destinada, na época o Rio Tietê era cheio de curvas, não tinha sido retificado ainda, então essa parte de baixo seria destinada à vazão das águas do rio. Agora, acontece que logo em 35, quando foi criada a nitroquímica começou a construir casas populares e ela utilizou vários desses locais abaixo da linha do trem, inclusive o trecho inicial ali da Vila Nair, que foram casas construídas ainda no tempo da nitroquímica, né? E a partir dali começou, aquela região foi habitada, ali nunca teve grandes problemas com alagamento. Acontece que o Brasil e São Paulo têm um déficit habitacional muito grande. E a Constituição prevê a moradia é um direito das pessoas. No entanto, a gente não vê dos governantes, do poder público, uma atenção como deveria ser dada a esse problema, né? Com construção de casas populares, com barateamento de terreno, ao contrário, todos os terrenos, as coisas ficam por conta da especulação imobiliária. Sim. De gente que segura terreno, faz coisas para ganhar em cima disso, sem ter muito preocupação com o bem-estar da população, com questões sociais, né? Sim. E daí a gente vê esses problemas até de locais mais próximos, quase à beira do rio, serem povoados, né? Porque as pessoas não têm aonde morar. E daí dá um outro problema, com enchentes, com outras coisas. E você não dizendo, não tem que... Você teria que ter condições, e onde não há condições de moradia, que é locais de risco, tentar dar condições para as pessoas que estão lá terem locais que possam morar dignamente, né? Legal. Agora, viu, João, o que me dá até um gancho para a gente entrar naquilo que a gente também está ansioso aqui para conversar sobre o seu livro. Eu vejo em você Claro, primeiro que tem uma questão muito importante, viu, gente? Quando a gente vai buscar um autor de uma leitura, é necessário a gente buscar aquilo que está no contexto de uma realidade, aquilo que está... uma referência daquele autor, daquele escritor. Porque a gente sabe, né, João, que hoje muita gente quer escrever livro, muita gente quer sair escrevendo e dizendo que é escritor, e a gente sabe que isso acontece na nossa cultura, que a gente percebe também até hoje, me perdoa, que eu estou nessa área da música e vejo que as coisas se relacionam muito culturalmente, né? A música com a escrita, né? Com a leitura, tem algo que caminha muito ali lado a lado. E a gente sabe que até a própria nossa cultura, musicalmente, ela vem realmente
deixando de ter alguns conteúdos que a gente sabe que já houve muito mais um olhar assim de valores na sua construção de compor a sua música, e também assim acontece, acredito eu, com os escritores, né? Então não é só escrever um livro por acaso, escrever um livro só por escrever. O livro, quando você tem um escritor, ele está embasado em fatos, em aquilo que tem um sentimento, que há uma identificação, uma referência. João, o seu livro, você sente que o seu olhar tem muito a ver com a tua relação com aonde você nasceu? Ele tem esse olhar que está dentro de você e ele vem para fora com esse olhar preocupante com a nossa periferia, o nosso bairro, a nossa vila? É esse olhar que ele faz inspirar em você, e nós vamos falar por quê do livro. Bom, eu posso dizer o seguinte, acho que procurei, assim, ser, no tempo que eu levei para escrever esse livro, e foram mais ou menos cerca de 3 anos escrevendo, trabalhando todos os dias de segunda a domingo, praticamente com raríssimos períodos de folga, né? Foi um trabalho assim que eu pretendi muito sério, que eu gostaria assim, foi assim de passar minha visão de vida, de mundo, de dizer o que eu penso, o que eu acho da sociedade que a gente vive, o que é a gente estar no mundo, o que é o nosso viver, qual é o nosso sentido de estar vivo. Então, eu tentei passar um pouco tudo isso nesse livro. Foi assim, um trabalho bastante sério, e ele se passa, a abertura dele, ele começa no dia 11 de junho de 1972, eu cito nominalmente que é em São Miguel Paulista, só que acontece numa vila, só que não é uma Vila Nair, mas tem alguma coisinha de Vila Nair. É uma vila imaginária, que eu batizo de Vila da Alegria, onde em 1972 iniciava-se ali um loteamento, e a pessoa que tinha vendido esse loteamento era um advogado, meio trambiqueiro, e ele acertou naquele local, ele estava fechando um novo negócio, e aquele terreno que as pessoas tinham comprado, ele era um ponto interessante para se construir uma empresa papeleira. Era o ponto ideal, porque era próximo ao rio, tinha um fácil acesso a rodovias, as coisas, próximo à linha de trem. Então, era um local ideal, assim, para a construção dessa fábrica. Então, as pessoas que tinham comprado esse terreno, ele ofereceu o que elas tinham pago, mas as pessoas já estavam começando a construir, algumas já estavam morando nesse local. O que acontece? Ele, junto com um militar que era sócio dele, eles organizam, com o apoio da justiça, e num tempo que as pessoas, as notícias, as coisas eram todas censuradas, na ditadura militar, a imprensa nada divulgava dos problemas sociais, essas coisas. Eles simplesmente tomam de volta esse terreno, expulsam as pessoas de lá. Entre essas pessoas está uma história de um rapaz, que ele era criança, e ele acompanhou a expulsão da família dele. Isso em 11 de junho de 1972, quando ele era um garoto de 8, 10 anos. Puta, legal. Aí a família expulsa, as casas, as coisas é desmanchado, é derrubado tudo, e para ser construída ali uma empresa papeleira. Aí esse é o começo do livro. Aí a história continua em 11 de junho de 2000. 11 de junho de 1972 foi num domingo, quando ocorre essa expulsão, e 11 de junho de 2000, uma pessoa está voltando, está chegando nesse mesmo local, 28 anos depois, né? Está chegando numa madrugada nesse local. Aí existe a empresa papeleira, e em torno dela uma nova
novas habitações foram construídas. Nada a ver com aquelas que se perderam, mas depois que no local mais privilegiado ficou a fábrica e o entorno foi construindo novas habitações. Essa pessoa vem justamente para resgatar tudo da vida dela que perdeu. Foi a destruição da família, a morte precoce do pai e toda uma injustiça que ela presenciou criança e que ela veio para cobrar de quem fez tudo aquilo, né? E daí ela vai, a partir dessa, ela vai ficar, ela fica morando numa pensão que tem nessa vila, uma pensão muito simples, muito pobre, onde alguns trabalhadores da empresa e algumas prostitutas que moram nessa pensão, é um quarto bem... Pois ela fica lá e aos poucos vai naquele local, ela vai vingando das pessoas que participaram dessa expulsão. Há um sargento que ela não esqueceu, há o dono da fábrica, que é o cara que havia vendido o lote para eles e depois ficou como sendo proprietário da fábrica, e ela vai tentando cobrar tudo isso, tentando fazer uma vingança pessoal, mas, ao mesmo tempo, ela vai entrando em contato com a mobilização que existe nessa vila, das pessoas contra a poluição muito grande, pelas melhorias de condições de vida, ruas asfaltadas, para asfaltar ruas por guias, sarjetas de iluminação, e, junto disso, na fábrica, um movimento operário. Ela também faz contato com isso, e ela vai ficar num grande drama de ou vai fazer a sua vingança pessoal ou vai aderir a esse movimento coletivo. Caramba! É um pouco nisso que vai transcorrer toda a história do livro até o final, assim, que... Inclusive, eu vou falar para você, eu vi a resenha e vou falar, eu fiquei muito instigante porque é uma história que ela é de uma ficção, não é, João? Ela é de uma ficção, mas ela muito bem na nossa realidade. Então, é isso que é muito interessante, porque você tem, com isso tudo, você faz traz uma realidade, uma reflexão dos fatos, né, que a gente sabe que estão aí. Inclusive, quando eu queria só entender, esse rio é um rio de alento, como que é? Que eu estava dando uma lidinha, esse rio seria, por que o rio? O tema que é interessante entender. Eu até quero colocar aqui rapidinho, para a gente ler só o comecinho que você coloca, que eu acho muito bacana, tá aqui escrito. Vamos ler aqui. O rio de todas as nossas dores é um romance de denúncia das injustiças da sociedade e de como as marcas dessa injustiça podem transformar a vida de uma pessoa que vai às últimas consequências para vingar e redimir a memória da família e o seu próprio destino. Agora, quando você coloca o rio, eu queria entender por que o rio, João, por que esse título, o rio? Bom, o rio vai ter uma função muito especial na história, né? As casas, os destroços das casas são jogadas no rio, quando tem aquela primeira desocupação, e ao lado da empresa, a empresa vai jogar muitos detritos, essas coisas, naquele rio, que se torna um rio morto. Esse rapaz, ele vai se lembrar, assim, e até tem uma passagem se você quiser, depois até posso ler um trechinho. Sim. Ele vai se lembrar de uma das idas, de um momento que ele foi com o pai nesse rio pescar. E depois, ao final, toda a memória dele, toda a vingança que ele faz, toda a história dele, ele joga de volta nesse rio. Pô, que da hora, que da hora. Posso ler um trecho aqui que acho que Manda aí, João. Um trecho curto aqui, ó. Agora ele estava ali,
um homem diante do rio, o rio de todas as nossas dores. Abriu o pacote que trazia consigo, iluminou o conteúdo com a lanterna. Havia uma foto do pai, da mãe e dele, menino. Uma foto antiga, amarela, castigada pelo tempo. Havia bijuterias, pequenas lembranças que guardou dos pais, anos a fio, tesouro secreto. Havia também papéis, a escritura do terreno comprado, havia nomes de gentes, documentos, anotações esparsas que ele fez e guardou por tanto tempo. Em outra pasta estavam os documentos que pertenceram ao sargento. Pegou-os com repugnância, como quem pega algo sujo e infeccioso. Ajuntou tudo, colocou numa velha bolsa, junto com suas memórias. Recolheu algumas pedras ao redor, colocou-as também dentro da bolsa, olhou a escuridão à volta, repensou toda a sua vida e atirou tudo ao rio, como quem dá um presente e um castigo. Era a sua oferta ao rio, seu sangue e memória. Rio meu, rio triste, amargo, leve tudo, leve minha infância, minha memória, minha incapacidade de esquecer. Todos os vestígios de minha existência para longe, para bem longe. Me liberte de todas as dores. Aceite esta oferenda, minha aguda dor, rio de todas as nossas dores. Então, ele se lembra do rio, é um momento assim que ele se lembra muito feliz, que ele se encontrou com o pai, que eles conversaram, e o pai falava para ele, quando eu estou triste, eu venho aqui, perto desse rio, e todas as minhas tristezas eu jogo aqui no rio. Então, daí, depois, toda a lembrança que ele guardou, até ele executar essa vingança que ele veio fazer, ele, para se libertar, ele joga também tudo de volta ao rio. É um pouco, o rio tem uma carga muito simbólica, né? Em toda a história. Verdade. Nossa, muito legal mesmo. Eu estou, assim, bastante motivado a fazer essa leitura, confesso, de coração. Eu quero muito ler esse seu livro. E você já ficou comprometido de me encaminhar ele. Eu quero ele aqui. Eu quero esse livro, porque eu procurei, se tivesse... Olha, desculpa, João, eu tenho um hábito que a gente aprende muito na universidade, né? Tudo onde procura tem PDF, você vai lá e cola, baixa para PDF, vai ler em PDF. Eu te juro, João, eu procurei um montão de lugar onde tinha PDF, não tinha. Falei, não, então... Não tem PDF, não, nem... Mas se tivesse, eu tinha já baixado, já tinha lido muita coisa aí. Eu gostei muito mesmo, viu? Agora, João, vamos mandar alguns aí para você. Inclusive, eu quero deixar aqui já, João, para você, também esse livro que nós fizemos aqui do Plano de Bairro, Jardim La Pena, né? A gente também vai encaminhar para você esse livro aqui, ó. Tá vendo que é o livro, Território dos Direitos e tal. Inclusive, nós aqui temos aqui no Galpão ZL, eu falo nós porque como morador, né? Eu não tenho nenhuma ligação, vínculo profissional, a não ser mesmo como morador, e às vezes realmente acontece da gente estar ali sempre como voluntário fazendo algumas atividades, né? Mas esse espaço ele é muito rico aqui para nós aqui, no sentido até mesmo, nós temos lá o Galpão ZL, um ponto de leitura, uma biblioteca maravilhosa, que ela é coordenada pela Malu, né, que é a nossa amiga, e a instituição lá, o Galpão ZL, estava na coordenação da Andrelissa e do Marcelo, também são pessoas muito boas, e um abraço à nossa amiga Vânia também, que está aí nos assistindo também, e todo o pessoal do Galpão, vai meu abraço, e com certeza, João, já esteja... Eu vou mandar até um exemplar, uns 2 exemplares a mais, para você deixar com o pessoal do Galpão. Nossa, inclusive, João, já vou estender aqui o convite, que, de fato, até tem algum sarau que está sendo elaborado lá pelo Galpão, né, para acontecer. Eu quero já deixar aqui antemão, já estender se for possível, se acontecer alguma live nesse sentido, que você possa realmente até participar desse sarau também que vai se realizar lá no Galpão, que já existe esse projeto lá. E quando isso voltar novamente presencial, com certeza a sua presença aqui no ponto de leitura aqui no Galpão vai ser
muito boa para nós, porque eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui e vão ver esse vídeo, eu falo com toda simplicidade no termo de dizer, que pessoas que não sabem que nós aqui da Vila Naí temos assim muito talento, muitas coisas boas, né? Muitas projeções que muitas das vezes fica no oculto, as pessoas não têm acesso, desconhecem. E até mesmo você é uma pessoa que vem aqui para muita gente que talvez vá ver esse vídeo, viu, João? E não sabe que você nasceu aqui na Vila Naí, que você foi criado aqui na Vila Naí, né? E é muito importante para nós, como tem São Miguel Paulista, como você falou do Antônio Marcos, né, a Casa de Cultura, que o Antônio Marcos foi uma referência lá nos anos 70, me corrige bem, para a mídia, né, onde propagou o nome de São Miguel Paulista para o mundo, para o Brasil todo, né? Passou a ter uma visão melhor, porque nós sempre sofremos um olhar discriminado, né? Até mesmo pelo fato que você sabe que nossos primeiros pessoas que vieram a desenvolver o bairro foram os nordestinos, né, com a entrada da nitroquímica, né? E o olhar também para o nordestino sempre foi um olhar muito preconceituoso. Eu tenho meu avô que é nordestino, né, sergipano, eu tenho minha esposa, sou casado com uma sergipana. Então, mas a gente sabe que o nordestino sempre sofreu, e por incrível que pareça, até muito remotamente, a gente ouve esses comentários, né, em relação a essa população que trouxe tanta riqueza, tanta cultura para nós, né, que enriqueceu tanto o nosso bairro, né? Então, é muito importante, tá aí o Edivaldo Santana, que a gente vai colocar aqui uma foto dele. A gente colocou uma foto dele, né? Já. Sim. O Edivaldo Santana, que também é uma outra pessoa de uma geração mais aí pós-ditadura, acho que foi. Acho que o Edivaldo Santana foi pós-85 ou não? O Edivaldo Santana, aí é interessante que em 1978, 79, 78, junto com o Edivaldo Santana, que na época era do grupo Matéria Prima, e vários outros artistas da região, a gente criou em São Miguel Paulista o Movimento Popular de Arte, cuja ideia inicial era usar a Capela Histórica como um museu dinâmico, né? Ser um espaço de arte, de cultura, etc. A ideia não deu certo, mas assim, o Movimento Popular de Arte fez, na época, era bem jovem, mas assim, a gente participou e em plena ainda ditadura militar, mas a gente a ideia era levar arte, cultura para ruas, praças, favelas, fizemos muitos shows na Praça Padre Aleixo, conhecida também como Praça do Forró, em São Miguel. A gente pegava assim, o domingo todo com música, teatro, poesia, varal de poesias e conversas com as pessoas, que foi um movimento muito marcante, um movimento popular de arte, numa época que era difícil, a gente sentava lá para apresentar música e poesia, vinha a polícia, não queria que... Não pode fazer nada, mas ninguém estava fazendo nada demais, era arte. Era uma arte, assim, boa parte da arte era engajada, falava de problema de liberdade, de direito de manifestação, questionava, por exemplo, essa discriminação contra a região leste, que é um bairro basicamente de trabalhadores, de operários, e numa sociedade muito desigual como a brasileira, os trabalhadores sempre foram muito discriminados, né? Mas a gente fazia tudo isso e conseguimos, apesar de todas as dificuldades que tinha na época, o movimento se manteve até, depois já no início da abertura, acabou fazendo aquele famoso circo ali, que daí já um circuito um pouco mais oficial, com participação de artistas até reconhecidos pela grande mídia, aquela coisa toda. E de lá para cá, essa turma que participou do Movimento Popular de Arte, até hoje, uma boa parte ainda faz
música, poesia, teatro, escreve, né? Como, no meu caso, o caso do poeta Akira Yamazaki, o Edivaldo Santana, Zulu de Arrebatar e tantos outros artistas que estão por aí trabalhando ainda. Inclusive, essa foto aqui, na Casa Amarela. Sim. É um espaço Opa, hoje... sou eu ali. É você ali, né, com certeza, falando um pouco da sua poesia. Esse espaço em São Miguel, onde fica a Casa Amarela? A Casa Amarela, na verdade, é um espaço particular, é uma casa do poeta Akira Yamazaki, da esposa dele, na verdade, e que a gente utiliza lá todos os um domingo por mês, assim, acho que é o segundo domingo de cada mês, a gente faz feito um sarau lá, né, com momentos de muita música, de poesia, de conversas, com pessoas muito interessantes que participam lá, né? Agora, até hoje agora paramos por conta da pandemia, né? Mas sim, terminando a pandemia, e é um encontro assim desde nós, da geração mais velha, e com gente nova, rapaziada que está aí na faixa dos 20 e poucos anos, e que a gente troca experiência, a gente conta o que fizemos, eles contam o que estão fazendo e a gente vai tocando. Legal, muito bom. Agora, a cultura nossa que eu incentivo, você acha que tem acontecido, João? Porque, pelo que eu vi no orçamento, acho que foi do ano passado, 2019, e que a gente acabou entrando em algumas pesquisas aí, tendo algumas referências, São Miguel Paulista não teve nem nada que foi colocado na cultura em valor de verba para a cultura no nosso bairro. Você ficou sabendo de alguma coisa sobre isso? Você tem conhecimento sobre isso? Porque parece que a cultura nossa parece que fica sempre defasada, né? Pois é, a cultura é sempre a primeira vítima de qualquer coisa, né? Nós havia um Ministério da Cultura até há alguns anos, o Ministério foi praticamente extinto, as verbas virou uma secretaria que também está quase sem secretários que não representam a classe artística. Há uma perseguição, hoje a gente vê a classe artística, né, do atual governo brasileiro. Sim. E assim, também assim, havia espaços culturais aqui na região leste que foram extintos, as verbas foram reduzidas, e tá assim, né? A cultura sempre vive na luta de resistência. Ela resiste apesar dos governantes e quase sempre contra os governantes. É verdade. Infelizmente, a gente passa por essa situação, não é de hoje, que essa falta de visibilidade. Aqui tem uma foto também bacana, acho que é o pessoal aí também do quintal, como que é? Esse evento isso foi um evento que nós fomos lá numa cidade lá no Paraná, Astorga, que foi um sarau que foi feito lá, e eles fizeram um convite para um grupo aqui de São Miguel, e nós fomos todos para lá. Passamos que da final hora, de semana lá. Porra, que bacana isso aí, ó. Quando for outro aí, me dá um toque que eu vou, hein? Me chama que eu vou. 8 horas de viagem, mas valeu a pena. Não, com certeza. Além de tudo, essa troca, né? E tem uma coisa que eu achei muito interessante também, nas suas postagens, eu peço até que eu faça essa... Eu gostei dessa postagem aqui, ó, que você fez, ó. Tá lendo aí? Sim. Sobreviveu a 11.500 quando teve aquele incêndio... quando teve aquele incêndio que destruiu lá o acervo do museu, que estava sucateado, né, sem condições de
de proteção de todo o acervo, e nós tivemos aquele incêndio terrível que destruiu o museu lá no Rio de Janeiro e que acabou... E que é justamente essa questão da história, né? Do nosso patrimônio histórico. Mais uma vez, assim, o desprezo com a cultura, com a memória, com a história, e um povo que não conhece o seu passado dificilmente consegue avançar no presente, né? Embora a gente saiba o quanto a nossa verdadeira história, a história popular, seja escamoteada dos livros, da história oficial, mas é importante a gente preservar a história, conhecer o que foi. Quando a gente falou da nitroquímica, a nitroquímica que teve grandes movimentos operários na década de 50, que foi uma fábrica com muita participação das pessoas, com muitas lutas. Hoje ninguém sabe o que aconteceu, o que teve dessa história da nitroquímica. Você não encontra isso em acervo nenhum. Muitos direitos, né, trabalhistas, de movimentos que saíram ali. Sim, sim. Comícios históricos que tivemos aí, estamos falando de escritores. Jorge Amado participou de um comício na nitroquímica. Então, poucas pessoas sabem dessa história da nitroquímica, dessas lutas dos operários, né? Que era uma fábrica interessante, que ela foi fundada em 1935, e ela foi fundada de uma sucata de uma firma dos Estados Unidos, a Tubes Company, que eles compraram as sucatas de lá, transportaram para cá, montaram aqui a fábrica, né? E os acidentes tão históricos da nitroquímica, com muitas mortes, etc., foi assim, muitos deles decorrendo assim que eram equipamentos iniciais com más condições de uso. Verdade. E que foram improvisados aqui para entrar em funcionamento a empresa. A empresa que foi importante, deu muitos lucros, mas também custou muitas vidas. E o operário não tinha capacitação nenhuma, né, João? Ele entrava para aquela máquina sem ter nenhum conhecimento, né? Para trabalhar naquelas máquinas. Não tinha nenhuma formação, praticamente. Né? Não, a formação começou depois, como havia uma defasagem muito grande de mão de obra, essas coisas todas, que eles começaram a fazer aqueles SENAC, né? SENAC, para poder... o Senai, que tinha até um ali ao lado ali da nitroquímica, em frente, que era para montar, para preparar, dar uma qualificação mínima para as pessoas. Os filhos dos operários, né? Os filhos operários. Para que tivesse uma mão de obra mais qualificada. E acabou, é uma discussão, porque, assim, o filho do operário não tinha acesso ao estudo, à educação, mas tinha acesso à capacitação de operar máquinas, né? Justamente para, assim, era um olhar muito, muito, muito diferente, né? Que nós temos hoje que até fazer, porque senão a gente volta para aquele olhar, né, João? Se deixar, pelo que a gente está vendo hoje aí, essa questão aí, assim, a educação, parece que vão deixando ela meio de canto e vão falar assim, você não trabalha, você não é trabalhador, né? Quer dizer, a mão de obra escrava sempre aí, tendo esse interesse do poder, né? O poder sempre tem esse interesse de escravizar a mão de obra, né? Explorando, né, o trabalhador. Existe essa visão que a classe dominante sempre tem, de formar um trabalhador para as empresas. Não formá-lo como um cidadão que pode aprender até a técnica de para trabalhar numa empresa, mas ele também tem que aprender outras coisas, tem que conhecer seus direitos, tem que conhecer a sua história, tem que entender o mundo em que ele vive, tem que entender como é que funciona a sociedade, mas ninguém gosta muito disso, porque ninguém quer pessoas que pensem. É verdade. Todo mundo que pensa é visto com maus olhos. Querem, assim, aquele que obedeça, que faça, que trabalhe como um robô. É verdade. Quando você questiona
o processo de trabalho, que você fala, não, vamos trabalhar, mas eu quero também ter meus direitos, eu quero, vamos progredir, vamos desenvolver, mas eu também quero ter a minha parte nesse desenvolvimento. Verdade. Eu quero que os meus filhos tenham uma escola de qualidade também, eu quero que os meus filhos tenham direito ao lazer, eu quero que eles aprendam não só a trabalhar também numa fábrica, mas que eu quero que eles aprendam um pouco de história, eu quero que eles aprendam como é que funciona o mundo, eu quero que eles aprendam o que é filosofia, eu quero que eles aprendam a pensar também. Verdade. Aí ninguém quer. Ô, João, e nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, sempre se discute muito essa questão. Eu gostei muito dessa foto, eu queria que você falasse um pouquinho dela também, porque tem a ver um pouquinho com a religião. O que você fala para mim do Padre Júlio, essa foto? Opa! O Padre Júlio Lancelotti exerce um trabalho muito importante com a pastoral dos povos da rua, né? É um trabalho com o setor mais à margem da sociedade, né? Aquele que perdeu o emprego, perdeu a moradia, perdeu o nome, perdeu o endereço, perdeu praticamente quase tudo. E é aquele que vive numa situação mais marginalizada possível. Ele tenta dar um mínimo de dignidade a essas pessoas, a trabalhar com eles, e é muito perseguido. É um trabalho que a paróquia dele fica naquela região da Moca, e ele sofre pressões muito grandes dos moradores que se julgam de bem da região da Moca, que acham que você pode ter a sua vida, mas a sua vida não... você não olha para o próximo. Não adianta nada, você estava falando há pouco tempo da questão da violência. Você nunca vai conseguir ter uma sociedade mais humana, mais tranquila para se viver, se você tem pessoas vivendo na indigência, jogadas na miséria mais absoluta, mais abjeta, que essas pessoas vão acabar caindo para a marginalidade, para a loucura, para a destruição da vida. Quer dizer, uma sociedade, para ela ser mais aprazível para todos nós, ser mais fraterna, sem tanta violência, ela tem que ser uma sociedade solidária. E a solidariedade entende assim que todos têm o seu lugar nela, que todos têm o seu direito a viver, que todos tenham o direito a comer, a vestir, a morar, a ter uma chance de ser alguém. Quando você corta tudo isso das pessoas, quando você quer separar as pessoas, tratar algumas pessoas como lixo, esse tratamento violento que você dá a essas pessoas, ele volta contra todos nós. É verdade, é verdade. E o Padre Júlio como um católico, ele vê uma igreja solidária, que, na visão dele, ele entende a igreja, o ensinamento de Deus é a solidariedade, o respeito ao outro. A humanidade, né? A humanidade, né? Vamos ser humanos. Verdade. Inclusive, então, um trabalho muito importante. Eu quero mostrar para você uma foto aqui. Essa condição de foto, que eu estou aqui no Jardim La Pena, quando dá uma chuva, João, fica nesse estado as ruas. Você está vendo aí a situação de moradia, né? Que nós temos, infelizmente, esse olhar, né? Que fica faltando, né? Uhum. Aqui, ó, é uma foto que eu falo que eu tirei essa foto. Tem o próprio centro. Essa foto é real, né? Isso ainda existe hoje. Essa água toda parada e as palafitas toda aqui no nosso território, aqui na nossa área. Que isso, de fato, é toda essa discussão da pobreza. Você faz uma frase aqui, João, que o rapaz... Você fala na pobreza, né? Agora que a gente está vivendo nessa pandemia, você imagina, assim, que todo mundo tentando se preservar, tentando ficar no seu lar, evitando o contato. Você imagina as pessoas que não têm para onde ir, não têm um lar, ou um lar com 7, 10, 15, 20 pessoas, todos vivendo ali amontoados. Uma pessoa pega a doença, ela transmite para outras, e isso aumenta a proporção de transmissão
de forma muito maior, e vai atingindo até os outros que tentam se manter protegidos diante disso. Então, a própria... Isso tudo volta contra todos nós. É verdade, é verdade. Inclusive, as ODS, né, que essa questão dela, a primeira, que é a erradicação da pobreza. Quer dizer, seria tipo eliminar de vez a pobreza. Seria possível isso, João? Você acha que é possível isso no mundo? No nosso Brasil, pelo menos? Você pode eliminar, sim, você tem condições de eliminar, você tem condições, pelo menos, de tirar as pessoas desse estado miserável de vida, da miséria absoluta. Acho que isso há condições, sim, o país tem condições para isso. Basta querer. Nós temos aí um país que uma minoria tem abocanha aí a renda que é maior do que a maioria da toda a população, uma distribuição um pouco mais justa de renda. Você não precisa falar, não, vamos igualizar todos, não. Você distribuir um pouco, aqueles que têm muito, vamos distribuir um pouco. Tem gente que não tem nem como gastar o dinheiro. Vamos fazer uma sociedade de forma que cada um tenha uma renda mínima para sobreviver, para que não tenha uma vida miserável e que possa daí ter a sua condição de trabalho, de estudo, e que daí cada um possa se desenvolver, mas que tenha aquela base mínima para isso. É verdade. Eu acho que o país tem condições de fazer isso, deveria fazer, e vai ser cobrado, nossa geração vai ser cobrada, as gerações futuras vão cobrar disso, quando a situação do país estiver em níveis muito mais calamitosos ainda. Legal. Viu, ô, João, eu tenho uma... Eu não sei se você tem uma dessa daqui, ó. Opa, Clube de Regatas da Nitroquímica. Chegou a ter essa carteirinha aí, João? Eu me lembro assim que meu pai tinha. Eu acho que eu não cheguei a ter, não. Depois eu era garota, assim, me lembro que meu pai tinha uma carteirinha dessas. Eu acho que eu nunca tive. Depois eu só fui umas vezes nos bailes que tinham no Clube da Nitro, assim, mas de sócio lá eu nunca fui, não. Legal. Então, é uma das questões que também preocupa um pouco, porque quer dizer que naquela ocasião... Hoje não tem mais nenhuma... Pode falar. Hoje não tem mais nenhuma... Hoje não se tem mais quase nenhuma opção de lazer na região, né? Faltava, assim, o poder público poderia criar, por exemplo, espaços esportivos de lazer, com bibliotecas, com piscinas, com onde as pessoas pudessem se divertir, aprender, ler, com espaços de internet para assistir vídeos e coisas todas. Exato. Seria importante a criação desses espaços em regiões, em vilas, em núcleos, por exemplo, como Vila Nair, Vila La Pena e Vila União. Um núcleo desse tipo seria muito bom e teria uma demanda. Aí, eu nem sei qual é a população que tem hoje aí, deve ter o quê? Umas... 14 mil, aproximadamente. Você sabe... 14 mil, aproximadamente. No território, tanto com a Vila União, chega a 45 mil. Se colocar a Vila União. Mas se colocar Gabi, La Pena e Naí, dá aproximadamente 14 a 15 mil. Se colocar a Vila Nova União, dá aproximadamente 45 mil pessoas. É o que dizem, né? Se eu estiver errado, alguém pode falar aí exatamente. Um centro esportivo e cultural já era insuficiente só para Vila Gabi, La Pena e Vila Nair. Legal. Ô, João, eu vou fazer assim... Eu vou fazer assim, tem um montão de perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que o pessoal está falando. Vou mandar um abraço aqui para a Vera. Né, eu vi aqui 20 e poucos comentários aqui. E deixa eu ver aqui, só um minutinho, vamos ver o que tem aqui. Deixa eu ter que olhar com a lupa aqui. Aqui o Adler, meu irmão, está mandando um abraço também.
A internet está uma coisa por aqui, cair, fazer, pobre, isso é live, está rico. Ele está dizendo que justamente hoje a internet tem essa dificuldade, né? Justamente dos sinais, né? Para fazer uma live só para quem tem condição, ele está dizendo aqui. Que de fato os sinais das internet estão muito ruins, né? Ele está problematizando que de fato é uma discussão realmente. Né? Quem é que hoje pode fazer uma live, né? Aqui é ficar longe de estacão e tal. Boa noite, senhor Anselmo, senhor João Caetano. Diante de uma sociedade rígida e desumana, onde nós nos deparamos com tanta injustiça e poder está nas mãos daqueles onde o poder aquisitivo é maior. Encontrou dificuldade para divulgar seu livro. Maria Lúcia está dizendo... Se você encontrou, João, dificuldade para a divulgação do seu livro, ela está dizendo. Tá. Respondo agora? Pode falar. O meu livro, assim, desde o início eu trabalhei ele em esquema alternativo, né? Havia algumas editoras tal que eu poderia até tinha proposta de trabalhar com elas, mas como eu sou jornalista há muitos anos, em casa meu filho trabalhava com edição de livros, essas coisas todas, nós fizemos todo o livro em casa, foi todo, desde a ilustração da capa, foi um artista plástico lá do Paraná que me presenteou, eu conversando com ele, falei, olha, eu queria tal, ele conheceu a história, ele fez, falou, não, eu vou fazer isso para você, e tal, e daí, como é que eu divulguei meu livro? A gente fez toda a montagem, a diagramação, pronto para a gráfica, saiu de tudo feito em casa. Daí eu paguei, a gráfica eu paguei do meu bolso, e depois eu fui vendendo para recuperar o gasto que tive, né? Como é que eu vendi? Lançamento, eu fiz um lançamento, por exemplo, meu primeiro lançamento foi na Casa de Cultura Antônio Marcos, aí em São Miguel, tinha como a história, eu situo em São Miguel, falei, não, é importante que o lançamento seja feito em São Miguel. Então, eu fiz um lançamento que foi um lançamento ótimo. Eu fiz uma edição de 300 exemplares. No lançamento, eu vendi, só no lançamento aí em São Miguel, eu vendi quase 70. Depois eu fui para... Você estava falando de saraus. Todos os saraus que eu fui convidado ou que eu me convidava a ir e eles aceitavam, eu fui, vendi, levava o livro debaixo do braço e fui vendendo o livro, né? Fiz lançamentos no Centro Cultural Vergueiro, onde vendi um pouco, fiz em locais alternativos, como o Bar do Frango, que é um espaço de artistas e músicos. Fui até lá e vendi livros, lancei em locais lá que eu conhecia, o Casarão da Mariquinha, que é um espaço cultural em Mogi das Cruzes, também fui até lá. Então, foi em vários locais, eu fui sempre com o livro debaixo do braço. E vendi alguns pela internet, de pessoas que conheciam meu trabalho via Facebook, via as redes sociais, e que encomendavam e eu mandava pelo correio, né? Você sabe, então, João... dos 300 exemplares, eu vendi quase que todos, felizmente, até hoje. Você sabe que o meu irmão Adri, a gente fez um CD, isso em 97, né? Fizemos um CD. E o meu irmão, ele saiu, com esse CD mão em mão, sem a gente estar tocando, ele chegou a alcançar 23 mil cópias de CD mão em mão, o Adri. Ele levava o foninho de ouvido, com o Discman na época, né? Mostrava a música para as pessoas onde elas estavam, e ali ele vendia o CD. Ele fez uma venda praticamente de 23 mil cópias, isso é impressionante. É uma coisa assim, é um fenômeno impressionante. Falar, parece que é pouca coisa. Foi 23 mil cópias desse CD que ele vendeu praticamente de mão em mão. Só que ele todo final de semana ele viajava, ia para Guarujá, ele viajava para tudo quanto é lado, ia para os barzinhos da Vila Madalena, ele andava tudo quanto é lado, não esperava vir tocada para poder vender. Então, a luta do artista é isso. Todos os artistas,
E todos os artistas que não são do circuito oficial, assim, alternativos, mesmo nós falamos do Edivaldo Santana, mesmo o Edivaldo Santana, com aparições na televisão, todas essas coisas, a venda de CD dele se dá da mesma forma que eu fiz para vender meus livros. Em shows, ele leva os CDs para vender, em saraus que ele frequenta, depois lá, pega lá, ó, ele ou quem está junto com ele, vai lá, quer comprar, vendendo de mão em mão, né? Isso aí, é a vida nossa, do artista. Tem mais umas aqui, que é o Monique Franco, que bom ouvir o João Caetano do Nascimento. Monique Franco. Opa, Monique Franco é uma professora da Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, filósofa. Que legal. Uma grande amiga de longa data. Marina também está mandando um abraço. Aqui também tem a Marina Almeida. Marina. Conheço. Malu Gomes, aqui do Galpão. Você traz uma narrativa impactante, João. Onde posso encontrar o seu livro? Ela está já dizendo aqui. A Marina do Galpão, a Malu do Galpão. Onde posso encontrar o seu livro? Tem sites? Como que está, João? Então, nós temos duas formas. Ou pode mandar uma mensagem para mim no meu Facebook, né? Facebook João Caetano do Nascimento, ou pela Lavra Editora, Facebook Lavra Editora, daí por lá a gente encaminha o livro e tal. Vocês podem, até recomendo, assim, vocês visitarem até para conhecerem a Facebook, Lavra Editora, a nossa editora que começou no ano passado, nós lançamos 3 livros, 2 livros de poesia e um de textos, mescla de poesia e prosa, né? E estamos com 12 livros parados aí, esperando a pandemia dar uma trégua para a gente lançar poesia, romance, várias coisas, mas nós estamos sempre lá dando informações sobre o mundo do livro, essas coisas todas, e toda quinta-feira no Lavra Editora, no Facebook Lavra Editora, eu estou sempre entrevistando um artista, um professor de literatura, um escritor, legal, um poeta, das 17h30 até umas 18h15, 18h20 no máximo. Viu, João? Você pode deixar o link lá também no circuito de memória, viu? Você pode também, eu vou passar depois lá. Pode passar todo o link direitinho, deixar também sobre a editora também, as lives que você está fazendo. Você pode entrar no circuito de memória e compartilhar lá, tá? Com o pessoal. E a gente vai compartilhando aqui na minha rede, aqui no Face também. A gente vai compartilhando. Eu vou compartilhar o trabalho de vocês também aí. Isso. Eu acho super importante. Não sabia desse trabalho que está sendo feito aí na vila e na região aí. Acho que é um trabalho super importante. Fiquei super contente de saber que ele existe. Você vai ficar mais contente ainda quando você vir aqui e ver qual o desenvolvimento do trabalho, tenho certeza. Quero visitar, sim. Você vai ficar bastante contente. Vamos ver, tem mais um recadinho aqui. João Simões, parabéns pela live. O livro percorre na sua trama um pouco da história das lutas e do que formou nossa Zona Leste. As dores da vila, que é da alegria, são as nossas. Bacana, hein? Um abraço para o João Simões. Opa! Aqui já convidado, a Malu já falou, já está convidado para visitar o ponto de leitura, para uma conversa obrigado, com o autor. Malu, pelo convite, vou sim. A Lígia Regina Lima, João Caetano Viranaí, tem o espaço do GAL, tem a rádio e TV no ar, que conhecemos através de Volta Passarinho, aí, ó, para você também lá, fala, da TV no ar e da rádio também, lá do Passarinho. Falando nisso, a Lígia Regina é uma amiga de longa data, casada com um músico também, o Éder Lima. Você talvez até conheça, não sei se conhece o trabalho deles. São 2 excelentes músicos. A Lígia é uma excelente poeta e uma excelente cantora. Tem um trabalho musical muito bom.
E legal. E ela fala do passarinho, ela mora aqui na Vila União, ela também? Não, ela mora em Guarulhos, mas a gente conhece o Walter Passarinho de longa data, é um amigo nosso. Ah, ele tá assistindo a live, porque eu falei para ele para assistir, falei, assiste a live aí. A Vera Opa. tá falando, ele persegue até os trabalhadores, extinguiu até o Ministério do Trabalho. Aqui, Museu do Rio de Janeiro, infelizmente o fogo destruiu aquela conversa nossa, cadê os letrados de São Miguel Paulista para questionar o João, cadê? A Vera tá falando. Doutorado e mestrado. O livro do João já é o mestrado, né? O doutorado, né? Aqui... O meu livro é uma história de ficção que eu acho assim, bem gostosa de leitura, apesar de ser um tema social, mas é uma história que envolve suspense e tal. É uma leitura que eu sou suspeito para falar, mas quase todas as pessoas que leram assim falam: é uma leitura muito gostosa. Teve um amigo meu que pegou, um conhecido, né, que pegou o livro no lançamento. Ele disse que chegou de tarde na casa dele, ele começou a ler, e ele passou a noite lendo, que ele não conseguiu parar. Foi o maior elogio que eu recebi pelo meu livro, foi isso. Quer dizer, é uma leitura envolvente, que as pessoas, acho que, independente assim, do grau de formação e tal, acho que qualquer pessoa vai ler com certo prazer esse livro, e vai entender a mensagem que ele traz. Legal, com certeza. As várias mensagens que ele traz. O que eu pensei, pelo menos, em passar nisso, né? Legal. Eu fico muito feliz também, que eu fiquei bastante curioso e bastante estimulado para ler o livro, com certeza. Ô, João, vamos fazer uma brincadeira aqui, rapidinha, daquela brincadeira do ping-pong, sabe? Sabe como que é? Eu falo uma palavra e você manda outra em cima, tá bom? Só para a gente distrair um pouquinho aqui. Vamos brincadeira, ver. Vamos ver. Eu sou meio ruim nessas coisas, mas vamos lá. Eu acho que você vai... Ó, eu vou falar... Presta atenção, hein? Nutella. Nutella. Como tudo. Pão. Tá bom, vai. Coronavírus. Quarentena. São Miguel. Meu bairro. Cerveja. Não bebo mais. Ditadura. Horrível. Karl Marx. Um grande pensador que precisa ser conhecido, independente independente das convicções ideológicas, ele precisa ser conhecido. Muito bom, João. Saúde. Ainda é um mal no Brasil. Educação. Precisamos de propostas boas de educação, financiamento à educação, liberdade para os professores darem aula, respeito aos professores, etc. Habitação. Um direito. Cultura. Uma necessidade humana, um direito humano. E, para finalizar, política. É importante. Maravilha, João. Afinal, toda a posição, mesmo a posição, quando a pessoa diz eu não gosto de política, já é uma posição política. Eu não me envolvo em política, eu não quero saber de política, é uma posição política. Tudo que se faz na vida tem política. É isso aí. Inclusive, João, engraçado, né? Como que funciona a vida. Sabe por que de primeiro eu perguntei Nutella, João? Nutella, aquele cremezinho, sabe? Que todo mundo gosta. Aí. Rapaz, eu tava comendo aquilo hoje, sem brincadeira nenhuma. E me veio essa ideia de fazer esse ping-pong justamente na hora que eu tava comendo. Eu falei, bicho, não sei porquê, cara. Mas eu falei, mas sabe o que acontece? Na verdade, eu acho. Interessante, acho que
Porque eu não esperava isso, eu fiquei meio assim, Nutella, a única coisa que me veio é que você passa no Tem até, depois tem uma até a chamada geração Nutella, né? É verdade, é verdade. Porque, na verdade, sabe que a gente está tendo esse privilégio, né, João? É um privilégio muito grande, como foi colocado pelo Adler aqui, de nós podermos estar acessando essa internet, a gente poder estar aqui conversando, a gente poder estar com saúde, né? A gente sabe que, nesse momento, de fato, de uma grande crise, um fenômeno aí que, infelizmente, vem impactar muitas vidas, né? E a gente sabe que, mediante alguns sabores da vida, né, ao descontentamento, principalmente nessa narrativa da desigualdade, a narrativa que a gente sabe que é a da pobreza, né, que esse país, infelizmente, é uma questão histórica, que a gente sabe que você cita muito também a relação que a gente sabe disso, desde quando vem a nova tecnologia, começa a vir a transformação, as políticas dos interesses, do poder, do neoliberalismo, essa questão toda do capitalismo, dessa globalização, e tudo isso que nós estamos vendo aqui, que tem um sabor, né? Quem sabe que está aqui com essa tecnologia, que nós somos privilegiados, e quantas pessoas, infelizmente, nesse país ainda necessitam de ter o privilégio que nós estamos tendo. Então, eu acho que foi através desse sabor de comer uma Nutella que me vem a preocupação de saber quantas pessoas ainda nesse país carece, sabe, de um pouco de mais sabor, né? De deliciar um pouco mais de algumas coisas que seriam muito mais simples, mas se percebe que é tão complicado, né? Diante ao interesse dessa minoria que retém o poder, que infelizmente nos oprime, né? E quando se fala de ter aí uma ajuda de custo mediante essa crise, ainda se discute que não seria possível, com não sei quantos bilhões, né, e fundos, né? E um discurso desse, um país, como você falou, um país rico como é o Brasil, né, é inadmissível gerar indignação em cada um que tem o bom senso, né, de realmente não ter, nesse momento, na minha visão, me perdoe, não é uma questão partidária, mas uma questão que eu acho que muito carece, né, nesse momento, um representante que nos dê um pouco de esperança e um pouco de mais... que fosse ficção, viu, João? Mas essa ficção sua, trazendo a realidade, sabe? Que a gente carece muito disso, porque, infelizmente, parece que esse fake news tomou a proporção que, infelizmente, se nós não se mobilizar e eles não entenderem que a transparência e a verdade cada vez aparece mais, né? Então, eu acho que esse mundo, infelizmente, não muda. Mas eu tenho esperança que vai mudar. Eu acho que a gente, pelo menos, tem que cumprir, cada um, nós temos que cumprir a nossa função. De ter opiniões e de lutar para que elas se manifestem. É verdade. Seja no que for. Eu tenho as minhas ideias, a minha concepção de vida, de mundo, e procuro passar isso na literatura e na minha atuação no dia a dia. O resultado, daí, são coisas que transcendem a gente, né? Nem sempre a gente... Mas o importante é a gente fazer o que está dentro dos nossos limites, nunca menos, mas sempre o que a gente pode fazer, a gente fazer. Acho que o importante é a gente nunca se omitir de nada. Acreditar naquilo que a gente... defender aquilo que a gente acredita, lutar por isso e procurar. E eu acho que é fundamental você falando disso. Enquanto não se tem dinheiro para ajudar quem está precisando nessa pandemia, o governo libera fortuna para os bancos que são os mais ricos desse país. Há, sim, condições de melhorar esse país. Eu acredito nisso, eu luto por isso e trabalho por isso.
acredito, assim, por que fui escrever um livro? Porque eu acredito no poder da palavra escrita, acredito na literatura, acredito, assim, quando você entra no mundo de ficção, a ficção, ela te abre um caminho, assim, o caminho para você se libertar, para você pensar e para você entender a própria realidade e para ter condições de transformá-la. Além de ser esse espaço lúdico de você, que é um espaço que todo mundo também tem direito. Verdade. Então, foi por isso que eu fiz esse livro e defendo, trabalho com a literatura, com a escrita, com a palavra escrita, todos esses anos da minha vida, que já não é tão curta, mas com 62 anos, luto através da palavra há muitos anos já. Maravilha. É isso. João, eu vou terminando aqui, só a Maria Adelaide Dias. Opa. Ela está dizendo assim, a dona Elza está assistindo e gostando de ver o pessoal da Vila Daí. Então, opa, dona Elza é minha mãe, a Maria Adelaide é minha esposa. Um beijo para a dona Elza. Um beijo aqui do pessoal da Vila Naí, que também tem muita saudade da senhora e que realmente a gente está muito feliz aqui com o seu filho João, né, com essa conversa que nós estamos tendo aqui. Eu acho que muitas pessoas aqui do Circuito de Memória, isso aqui está arquivado, essa live ela fica num arquivo que eu tenho certeza que hoje, viu, João, a digitalização, essa tecnologia, tem esse lado bom, né? Então, que vai ficar lá numa plataforma do YouTube, né? E vai ficar também, enquanto durar esse circuito de memória, para muitas pessoas poderem rever essa imagem, a nossa conversa hoje aqui, e que ela tenha sido favorável, que ela tenha sido útil, que ela possa realmente as pessoas se agradar muito e buscar o livro do João aí para poder ler e mostrar para todo mundo. Aqui, ó, esse aqui mora na Vila Daí, mora na Vila Daí, é filho da dona Elza. Né? A gente tem muito carinho e muito orgulho disso daí, viu, João? Muito obrigado. Eu quero que você deixe sua mensagem aí. Sua mensagem. Bom, eu que agradeço, super contente de saber que eu estou fazendo contato aí com pessoas aí da Vila Nair, da região toda de São Miguel, e que é o meu bairro, né, onde eu nasci. Eu moro próximo ainda, depois eu me mudei para o Itaim Paulista, mas estou aqui, estou no circuito ainda, nunca saí daqui. E, assim, um pouco da realidade das coisas, não é uma história, por exemplo, meu livro se passa numa vila que se chama Vila da Alegria, não é a Vila Nair, mas um pouquinho das pessoas do que eu conheci na Vila Nair também está lá, porque a gente escreve, por mais que seja ficção, a ficção sempre tem um pouco da gente, né? Então, tem um pouco das pessoas com quem eu convivi, do que eu vivi, aí está um pouco em toda a minha obra, em tudo que eu faço. Eu agradeço pela oportunidade, espero ter atendido às expectativas. Eu estou mais acostumado a perguntar até do que a responder perguntas, né, como jornalista, mas eu que fazer o melhor possível. Eu que agradeço. Obrigado. Eu que agradeço também, João. Peço desculpa também, porque aqui é uma conversa, é tudo muito simples, né? Aqui foi um diálogo, foi a vontade e a alegria de rever, né, um morador aqui antigo da Vila Naí, de São Miguel Paulista, né? Essa alegria de ter você com esse livro maravilhoso, de ter a alegria de saber como acessar esse livro, né? De ter essa aproximação maior. Então, mediante toda essa dificuldade nossa hoje, a gente vai tirar disso tudo esse lado positivo que foi possível hoje e que Deus prepare outras lives, tanto para mim quanto para você, que a gente possa continuar nessa vida, superando essa crise, porque a gente sabe que ela nos preocupa muito, ela é algo incerto, ela é aquilo que realmente que a gente tem que ter muita fé para superar as nossas dificuldades e acreditar realmente que muito breve, o mais rápido possível, isso venha passar e a gente poder se reencontrar. E essa ferramenta continua sendo usada, mas esporadicamente, não tanto quanto hoje necessitamos. Não é isso, João? Isso aí. Falou, João. Obrigado. Obrigado. Ficamos aqui. Então, pessoal,
Um abraço. João, não desliga não, que eu vou falar com você um pouquinho. Só um minutinho. E Obrigado a todos. obrigado, gente. Valeu. Obrigado aí por você estar junto com a gente aí. Foi um prazer enorme aí. Peço desculpa de qualquer coisa, mas você ficou com a gente o tempo todo. Meu carinho, meu abraço e até a próxima live, se Deus quiser. Fique com Deus, saúde, use máscara, se cuide, porque a vida é uma luta, é uma batalha. Até mais.